Fala, meus amigos. E se eu te dissesse que o segredo da felicidade está nessa moto? E se te dissesse novamente que talvez você tenha procurado a felicidade nos lugares errados? Que investiu tempo, dinheiro, falou com gurus, leu livros que prometiam o mapa do tesouro, mas só entregava papel amassado? Promessas vazias, mantras que se perdem no barulho da rotina e aquela sensação constante de que falta alguma coisa. E se a resposta não tivesse um mantra, mas sim um motor da sua moto? E se o segredo tivesse também na sua moto? Galera, a gente vive na era da felicidade de prateleira, uma indústria bilionária que vende paz de espírito em pílulas, workshop de final de semana, livros com fórmulas de 5 passos. E o que podemos fazer? Vamos lá e compramos. Nós tentamos, aí chega na segunda-feira de manhã, é o vazio que está de volta. Pontual igual o quê? A um boleto bancário. A verdade é que nos ensinaram a procurar a solução do lado de fora, num guru, numa filosofia, ou algo desse gênero. Em qualquer coisa que nos distraia do barulho que está dentro de nós. Mas essa busca sem fim só nos deixa mais cansado e cético, porque no fundo a gente sabe que a felicidade não é um produto que se compra e nem um destino final, é um estado de presença. E é aqui que a conversa muda. Essa máquina, que para muitos é só um monte de metal e fios, é, na minha experiência, uma ferramenta, uma chave, não para fugir da realidade, mas para mergulhar nela de uma forma tão profunda que a mente, por alguns instantes, simplesmente se aquieta. Esqueça a ideia de que pilotar é sobre adrenalina. Isso é só o começo. Estamos falando de algo muito mais profundo. Estamos falando de um portal para um estado mental diferente. Quando você está na moto, fica difícil a mente divulgar. Quando a curva existe uma presença, cada segundo pede sua consciência. Seu corpo e a moto se tornam quase uma coisa só. O som do motor não é um ruído, é uma trilha sonora da sua concentração. O vento no rosto não incomoda, e ele te lembra de toda a sua existência, que você está vivo aqui e agora. As preocupações com o passado e a ansiedade sobre o futuro parecem perder a força. Elas não conseguem competir com a necessidade imediata de sentir a aderência dos pneus, de antecipar o movimento no trânsito, de respirar o ar na estrada. Alguns psicólogos chamam isso de estado de fluxo. Já ouviu falar? Aquela imersão total numa atividade. Mas muitos motociclistas conhecem esse sentimento por outros nomes. Liberdade. É a tal da mototerapia, em sua forma mais pura, uma meditação em movimento que parece limpar a mente e ajustar a alma. E essa ideia não é de hoje, pessoal. Tem um escritor chamado Robert Pirsig, não sei se fala assim, mas tudo bem, lançou um livro bem interessante que virou um clássico, Zen e a arte da manutenção de motociclistas. Apesar do título, o livro não é bem um manual de mecânica ou um guia aí de gurus. É um romance filosófico sobre uma jornada, tanto na estrada quanto dentro de si mesmo, em busca do que nós chamamos de qualidade. Esse autor percebeu que cuidar da moto, entender como ela funciona, era uma metáfora para cuidar de si mesmo. Ele mostrou que, para ele, a estrada não era uma fuga, mas um treino de atenção plena. A pilotagem se torna a prática que une o racional à técnica, a lógica da máquina, com o lado romântico da vida. A sensação, a intuição, a beleza da jornada. É uma forma de provar que a paz interior pode vir da disciplina e da presença, não só da passividade. E olha, pessoal, isso não é só papo de motociclista. Há pesquisa sobre o assunto, mas é importante ter contexto. Um estudo conhecido e conduzido por vários cientistas e pesquisadores, e financiado até pela Harley Davidson, sugeriu que
que pilotar uma moto pode trazer alguns benefícios. Nesse estudo específico, os participantes que pilotaram por 20 minutos tiveram uma diminuição nos marcadores de hormônios de estresse, um pessoal bem relevante, enquanto a frequência cardíaca e os níveis de adrenalina aumentaram, de forma similar a um exercício leve. E a ciência validando uma sensação de quem pilota já conhece essa transformação. Então, pessoal, para a gente fechar esse assunto, que é bem interessante e extenso, o segredo da felicidade não está literalmente nessa moto, está no que ela te convida a fazer. Ela te convida a estar presente, ela te convida a encontrar o equilíbrio, não só em duas rodas, mas dentro de você. Claro, pessoal, pilotar exige habilidade, respeito e consciência dos riscos. A transformação acontece quando você para de procurar respostas prontas e começa a viver num único lugar, onde elas poderão ser encontradas. No agora, a estrada não vai resolver todos os seus problemas, mas, na minha opinião, ela pode te dar uma clareza mental para encará-los de um jeito bem diferente. E a moto não é a felicidade, mas pode ser uma das chaves mais potentes que existem para ligar essa ignição, a nossa ignição interna, e chegar à paz que você procura. No fim das contas, a moto é só um começo. O verdadeiro veículo é você. Chegamos ao fim, pessoal. Essa é a minha visão, a minha experiência, mas a beleza da mototerapia é de cada um tem a sua. Qual foi aquele momento na estrada que virou a chave para você? Me diga aí, aquele rolê que de alguma forma lavou a sua alma. Comente aqui embaixo e compartilhe sua história. Mande esse vídeo para aquele amigo ou amiga que sabe exatamente do que eu estou falando. Vamos mostrar que, às vezes, a melhor terapeuta tem duas rodas e um guidão. Até a próxima e boas estradas. Fique com JC.